Certificado de Espanhol de Nível Intermédio, SEI, feito pelo Laboratório de Idiomas da UBA, é um dos exames que você pode fazer para você obter o seu certificado de espanhol, que é exigido em algumas faculdades argentinas. Fala pessoal, meu nome é John e hoje eu vou falar para vocês como é que foi a minha experiência fazendo essa prova. Vou dar alguns macetes, né? Eu fiz essa prova alguns anos atrás, eu aprovei de segunda tentativa. Mas eu percebi que tinha alguns macetes, né, que não era só falar bem espanhol, ou saber, ou compreender, mas tinha alguns macetes, você tem que se preparar para a prova. Eu costumo dizer que a prova, ela avalia a sua capacidade de fazer prova, e não a sua inteligência. Então, eu vou falar para vocês como é que foi a minha experiência e como que é esse exame, né, os detalhes. Eu tô aqui com, basicamente, o documento que ele solta, né, que é como se fosse um editalzinho de como que é essa prova. E vou lendo aqui e falando para vocês. Bom, basicamente, para você fazer essa prova do SEI, você tem que estar atento aos períodos de inscrição. Você vai pagar uma taxa das provas de espanhol que você pode fazer para obter o certificado. Essa é a mais barata. Ela costuma ser bem barata. Eu não sei quanto é que está o preço hoje em dia, mas eu vou colocar aqui para vocês. E é um preço acessível em comparação com outras, né? Tem algumas que cobram até em euros, em dólar. Então, o SEI é uma ótima prova, ela é reconhecida por todas as instituições aqui da Argentina. Então, se você quiser fazer pelo SEI, é muito interessante. Depois que você faz a sua inscrição, paga as taxas, você vai ter um turno para fazer sua prova. A minha prova foi na Faculdade de Filosofia, ela fica no bairro de Cabachito, e foi bem tranquilo de encontrar, tem meios de transporte para você ir, é bem de boa. Bom, basicamente quando você chega, você vai ver qual é a sala que você precisa ir, é selecionado através do seu apellido, né, o seu sobrenome, e depois que você encontra a sua sala, você vai esperar a prova começar. Você tem que levar o materialzinho certinho, como se fosse uma prova de Enem, não precisa levar comida e tal, é uma prova super rápida, mas você leva a sua caneta, né, umas canetas reservas, e a minha dica em relação a onde sentar na sala, eu diria para você sentar na frente. Por quê? Porque na prova você vai ter um período, uma parte que é auditiva. Então eles vão colocar lá ou um vídeo, né, numa televisão, ou uma caixinha de som com áudio. E se você sentar lá no fundo, você pode correr o risco de não entender bem o que está falando na caixinha. Eu lembro que no dia da minha prova, alguns alunos questionaram que lá no fundo não dava para ouvir tão bem quanto as pessoas que estavam sentadas na frente. Eu, por exemplo, estava sentado na frente. Então, essa é a dica que eu dou. Sente na frente, para que você possa escutar bem o que for passado lá no áudio ou no vídeo, certo? E a primeira parte da prova, quando você recebe, é a compreensão auditiva. A compreensão auditiva é basicamente isso que eu falei. Eles colocam um vídeo lá, onde vai ser tocado 2 vezes, né? Eles tocam, no meu caso foi uma caixinha de som, onde eles colocaram um programa de rádio. E aí era super argentinos falando, era com aquele sotaque carregado mesmo de portenho, com aquele R carregado, com aquele chiadinho que a gente conhece. Então, tocaram uma vez esse programa, era uma entrevista, e depois tocaram de novo. Durante o primeiro play lá que eles dão, você faz as anotações do que você acha importante. Por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu fui fazer a prova, eu escutei o áudio, eu fui anotando o que eu achava pertinente, né? Tipo assim, o que eles estão falando, do que eles estão falando, algumas palavras-chave, para que quando eu fosse responder as perguntas que estão lá na prova, eu conseguisse ter uma boa base, né? Então, eu dei uma lida rápida ali nas perguntas, porque esse processo é muito rápido mesmo. Eu dei uma lida rápida nas perguntas e já começou o áudio, e aí eu fui respondendo o máximo que eu pudesse e anotando o máximo que eu conseguisse. Então, basicamente, essas primeiras perguntas têm a ver com o áudio que você escuta, né? No meu caso, foi um programa de rádio, como eu tinha comentado, e aí tinha perguntas, por exemplo, o rapaz tinha falado assim, la primeira vez que crucei el charco, cruzar o charco, né, que eles falam cruzar el charco, é quando você atravessa de barco de Buenos Aires até o Uruguai. Cruzar el charco é o Rio La Plata, né? Então, por exemplo, havia uma pergunta sobre isso. Quando foi a primeira vez que... Aí tinha o nome da pessoa, que eu não me lembro mais. Quando foi a primeira vez que... cruzou el charco. E aí tinha ele falando, então eu respondia lá. Então essa é a primeira parte, auditiva.
As perguntas vão ter a ver com o que você escutou. A segunda parte da prova é a compreensão da leitura. Então você vai fazer uma leitura de textos, geralmente são 2 textos. Você vai fazer a leitura e você vai responder perguntas relacionadas com a compreensão do texto ali, com aquele texto. Então, essa não é tão difícil para nós brasileiros, porque a leitura é bem parecida, mas tem que ficar muito atento nisso, porque tem muita pegadinha. Então, é uma parte que dá para se destacar bastante, ganhar bastante ponto, para a gente poder ir para a segunda parte da prova, que é no outro dia, que é a prova oral. E a terceira parte desse exame é a parte escrita. Bom, basicamente são 2 textos que você tem que escrever. Não é um texto argumentativo, dissertativo, como é no Enem, por exemplo, um texto super elaborado, mas é um texto que mede a sua capacidade de escrita, né, elaboração de textos, tanto formal quanto informal. No dia que eu fui fazer, era para basicamente eu fazer uma carta informal e uma carta formal. Geralmente eles abordam isso, carta. Escrever um e-mail a um professor pedindo alguma coisa, eles dão um contexto. Por exemplo, você tem que falar para o seu professor que você vai faltar a aula e que você precisa pegar o conteúdo das próximas aulas porque você ficou doente, por exemplo, ou que você vai viajar. Então você tem que botar toda a estrutura de um texto, de um e-mail, né, para um professor. Tem que usar o espanhol formal. Isso é para eles avaliarem se você consegue essa diferença de informal e formal. Se você consegue falar com o professor, tem que usar o usted em vez de vos. E aí muda todos os verbos. Quando você usa o vos, você muda o verbo, né? Por exemplo, usted tienes. Vos tenés, muda o verbo. Tem que ficar muito atento a isso. Trabalhar essa questão de conjugação de verbo com o vos e com o usted. Usted formal, vos informal. O segundo textinho é informal. No dia que eu fui fazer, para mim apareceu que eu tinha que mandar uma carta para o meu irmão, dizendo que eu viajei e convidando ele para me visitar num lugar que eu fui morar, alguma coisa assim. Então eu usei bastante gírias, usei bastante o vos, e aí muda o verbo, né? Então quando você fala vos tienes, não, tá errado. Vos tenés, sempre assim. E aí você pode, obviamente, educadamente, porque vão ser professores que estão avaliando a sua prova, mas você coloca lá as gírias que você sabe, não muito, digamos, gírias feias, mas gírias assim, palavras populares, né? Não chamar a pessoa de boludo, pelotudo, isso existe aqui, né, na conversa normal da rua, mas não é legal colocar isso. Você pode realmente usar algumas gírias mais, que não sejam tão feias assim para você colocar numa prova. Você tem que usar o bom senso nessa parte. Mas é interessante que o avaliador saiba que você se comunica bem, né? Que você sabe, caramba, ele sabe falar essa coisa. Então, isso vai contar alguns pontos para você, sim. E outro texto que eu tive que escrever esse dia, eu acho que foi na minha segunda prova, porque eu tentei o SEI 2 vezes. A primeira eu não aprovei, porque eu não tinha as manhas da prova, e a segunda eu já aprovei. Bom, a segunda prova, na qual eu aprovei, eu tinha que escrever um texto para um comentário de um jornal. Ou seja, tinha um artigo lá, uma matéria no jornal falando sobre um determinado tema, e eu tinha que mandar um comentário para esse jornal para que eles pudessem publicar depois os comentários no próximo jornal, né? Então você tem que ser formal, nessa parte. E você tem que saber, mais que tudo, a estrutura de um texto que você vai escrever no jornal. Então, o que eu indico para vocês, que foi uma coisa que eu fiz, depois eu até passei essa dica para um outro amigo que conseguiu aprovar da mesma maneira, você leia os jornais da Argentina, tem jornais online, se você ainda não estiver na Argentina, tem jornais online. Se você já estiver na Argentina, vá numa banca de jornal, ainda vende jornal, por incrível que pareça. Vá numa banca de jornal e veja lá, compra um jornal e veja lá os comentários que tem, né? E aí você vai ver a estrutura do texto. Leia bastante, incorpore isso de como que eles falam, de como que eles escrevem, para que quando você for fazer na sua prova, você consiga reproduzir aquele modelo de texto. Inclusive, se for um tema parecido com o que você já leu em algum jornal, você consiga reproduzir. Inclusive, eu arrisco dizer que pode até repetir alguma dessas matérias que você tenha lido na sua prova. De repente, né, pode acontecer isso daí. Então, é aquela estruturinha. Por exemplo, quando você vai mandar um e-mail, você tem que saber aquela estrutura. A quem ele corresponda, quando você não sabe o que escrever, para quem você está mandando. Ou
al senhor, blá blá blá, al professor Horácio. Você vai botar o nome do professor, aí você pula faz a estruturinha do texto. No final você coloca atentamente, Jonatas, atentamente, Fabiana, atentamente, você coloca lá. E te agradeço de antemano, você pode colocar também. Então você saber essas estruturinhas de encerrar um texto, né? De iniciar um texto, isso é muito interessante. No caso de jornal, você vê que no finalzinho do jornal eles colocam assim, por exemplo, meu nome, Jonatas Xavier, DNI, ou seja, o número do documento, eles colocam no final de cada texto. Então isso é muito interessante, você saber essas manhas, né? Para que você consiga fazer uma ótima prova de espanhol. Bom, a primeira parte do SEI é essa. A segunda parte você vai esperar a sua aprovação, vai sair lá o seu nome no site, e se você tiver aprovado, você vai para a segunda parte, na qual é oral. Então, você vai ser assignado a um dia para você ir, né, uma cita, um turno. Você vai e, basicamente, você vai esperar ser chamado e você vai sentar de frente com alguns professores. No dia que eu fui, foram 2 professores e foram super legais comigo. Esses 2 professores tinham uma série de cartas assim na frente deles e eles pediram para eu puxar uma carta, né? Depois de uma conversa, obviamente, ali, como estás, todo bien, estás nervioso? Eles me perguntaram, ¿hace cuánto estás en Argentina? Como te chamas? Como te chamas? Não lembro se eles falaram formal, mas aqui. Que idade tenés? Que idade tienes? Enfim, depois dessa conversa, que bairro você mora, você é de que país, eles pediram para eu puxar uma carta, e essas cartas, elas têm vários conteúdos, assim, tem vários temas diferentes. No caso, você pode puxar, assim, de política, você pode puxar de aquecimento global, você pode puxar sobre alguma história de alguma fofoca de algum, digamos, de alguma celebridade, qualquer coisa, conhecimentos, assim. Vai estar lá uma série de informações dentro desse cartão. No caso, eu puxei um que falava sobre reciclagem. E aí tinha alguns dados lá falando que a sacola de plástico, ela durava tantos meses para ser reciclada, enquanto uma sacola daquelas eco bag, não falo no Brasil, né, aquelas de pano, elas se decompõem em 1 ano. Então era muito melhor para o planeta que a gente usasse essa sacola retornável, né, reutilizável, digamos. E aí, depois eles me deram um tempinho para ler e eles perguntaram, o que você entende disso e tudo? E eu falei, tá falando sobre reciclagem, tá falando isso, aquilo, mostra alguns dados aqui e tal. E aí eles perguntaram, o que você faz alguma coisa assim para ajudar o planeta e tudo mais? E aí eu falei, olha, eu acho muito interessante que aqui em Buenos Aires não se usa sacola de plástico, né? É proibida a sacola de plástico nos mercados, e aqui vocês usam sempre a sacola de pano retornável. Eu acho isso muito interessante, então eu estou começando a ter essa conscientização maior aqui em Buenos Aires. É interessante também que nas ruas tem a diferença do lixo reciclável e o lixo orgânico, né? Você coloca diferente. Então fui desenvolvendo um tema para eles e no final eles falaram, você está aprovado e tudo. Ali já é o resultado na mesma hora e pronto. Em alguns dias você volta aonde você paga, que é ali no centro, na faculdade ali do centro, perto ali entre Porto Madeira e Obelisco, já vocês vão saber. E basicamente você vai lá e busca seu certificado, na qual você vai apresentar para a sua faculdade. Pronto, simples. É uma prova de preparação simples. É compreensão de texto, é compreensão de auditiva, né? E falar, praticar a fala. Você não precisa necessariamente falar como um argentino para você aprovar a prova. Você tem que ser compreendido e falar corretamente, né? No que exige o nível B2, você não é um nível C2, você precisa de um nível B2, intermédio. Então você falando e você entendendo, perfeito. Não se importe com sotaque, se importe em ser compreendido. Então, pessoal, essa foi minha experiência e basicamente como é que é a prova do SEI, né? Não posso falar de outras provas com tanta propriedade porque o SEI foi uma das únicas, aliás, foi a única que eu fiz, mas posteriormente eu fui para Barcelona e eu fiz o exame de espanhol, porque eles não aceitaram o SEI. Eu fiz o exame de espanhol e o cursinho de espanhol da Barcelona, então no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que foi para mim o cursinho de espanhol na Barcelona, o que eles cobram também.
como é que foi a prova, mas é bem tranquilo também. Antes que, já adiantando, não se assuste, é uma provinha bem tranquila e o curso tem mais ou menos 2 semanas. Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que é isso, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, pode entrar em contato no Instagram, pode entrar em contato também pelo WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp pelo link da bio do Instagram. E é isso, no que eu puder ajudar vocês em relação ao espanhol ou qualquer outra coisa, estou aqui para ajudá-los. Até a próxima!